Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém. Aqueles também que estão acompanhando posteriormente a palavra de Deus que tem sido pregada toda semana aqui neste lugar, você também seja encorajado e abençoado, ministrado pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus revelada a nós. Abra a sua Bíblia comigo na carta aos Gálatas, no capítulo 4. A intenção nesses três últimos encontros, antes do nosso período de recesso, festas, enfim, de final de ano, a minha intenção, se Deus me permitir, é trabalhar esse tema do advento com vocês, com um espaço aí. Do próximo domingo, se Deus permitir, nós estaremos recebendo o pastor Eduardo Goya. E como eu não sei o que o pastor Edu vai pregar, então a gente tem esse intervalo, esse espaçamento, mas no outro domingo, se Deus me permitir, eu quero dar sequência nesse tema. E o texto bíblico base, eu vou citar durante a mensagem alguns outros textos, e você anote, não será possível ler todos os textos, porque são muitos. Então você anota, leia durante a semana, estude esses textos, mas alguns deles eu gostaria de fazer leitura com vocês. Gálatas 4, versos 4 ao 7. Vou ler na NVI e peço que você acompanhe na sua Bíblia, cada um na sua versão. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém. É fantástico, irmãos. Pode dar mais um enter aqui, tem algumas ênfases que vocês podem anotar e ler e acompanhar. É fantástico descobrir nas páginas da Bíblia que o soberano e excelso Deus Criador decidiu criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versos 26 e 27. Você já parou para pensar que sem essa decisão e sem a concretização desse ato divino, nós não existiríamos? Eu não estaria aqui, certamente nenhum de nós estaríamos aqui. Você já parou para pensar no curso da sua vida até aqui, até hoje, que o ser humano, isso é importante, ele faz parte, ou seja, ele foi inserido no propósito de Deus desde o início. E o fato, irmãos, do livro de Gênesis, você pode acompanhar depois, estudar esse livro ao longo da semana. O fato do livro de Gênesis retratar o homem e a mulher no ponto mais alto desse projeto
escancara para nós, ou seja, deixa claro para nós qual é a nossa vocação última. Ou seja, qual é o propósito do ser humano nesse mundo. E aí entra aquela pergunta que os filósofos fizeram há séculos atrás, e que ainda continua ecoando nos nossos dias, e que ainda, por incrível que pareça, continua e continuará ecoando nos corações humanos. A pergunta é: por que que nós existimos? Sei se eu durante algumas crises que eu tive na vida, essa pergunta ela ecoava na minha mente. E eu perguntava para mim mesmo: por que que eu estou aqui? Por que que eu nasci? Por que que eu vim ao mundo? E essa pergunta, irmãos, ela nos acompanha. Ela tem sido feita ao longo do desenvolvimento da raça humana. E como eu disse, ela ainda continua ecoando com muita força no coração de homens e mulheres que estão espalhados por esse mundo. E aí, quando nós nos voltamos para as Escrituras, a resposta bíblica nós encontramos em alguns textos, inclusive nós encontramos principalmente no livro de Gênesis. É muito importante, quando você estiver lendo e estudando o livro de Gênesis, você fazer a seguinte pergunta, a seguinte questão: qual é o propósito de Deus na criação? E quando nós lemos, estudamos o livro de Gênesis com essa perspectiva, certamente ali nós encontramos a resposta, e em outros textos das Escrituras. Mas a resposta bíblica é: nós existimos para adorar a Deus. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim para ela: você existe para adorar a Deus. Você fala para ele com convicção, e ele fala para você: você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós existimos, irmãos, para viver à luz de quem Deus é e expressar o seu caráter. Esse é o nosso modus operandi, né? É o nosso sistema operacional. Paulo vai escrever em Efésios 1:12, pois se acompanha 1 Coríntios 10:31 e outros textos das Escrituras. Quando nós lemos o livro de Gênesis nessa perspectiva, nós entendemos que nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, para adorar a Deus. Não existe ser humano, não existe desenvolvimento humano longe da presença de Deus. E isso, irmãos, é tão fato que você, passando as páginas do livro de Gênesis, quando você se depara com o capítulo 3 de Gênesis, que é o capítulo famoso desse livro, nós encontramos ali um ser humano, preste atenção, pois você estuda durante a semana, que foi criado para adorar a Deus, que longe da presença de Deus ele não existe. Nós encontramos nas páginas de Gênesis 3 em diante um ser humano separado de Deus. E quando nós visualizamos isso, nós vamos perceber, nós vamos ver a decadência do ser humano, a tristeza do ser humano, a falência do ser humano longe do seu Criador. É fantástico, por exemplo, descobrir, irmãos, no desenvolvimento das histórias bíblicas, eu acho isso demais, que Deus decidiu se revelar de maneira pessoal ao homem. Foi Deus que tomou a iniciativa, e não o homem. E se não fosse assim, nós não teríamos conhecido. Já parou para pensar nisso? E Deus,
não somente se revelou, presta atenção, como ele também fez compromisso de aliança e promessas para esse homem que ele havia criado. Olha que coisa linda. Deus faz compromisso de aliança, faz promessas e inclui o homem no seu propósito. Porque afinal de contas, ele cria o homem à sua imagem e semelhança e o torna coparticipante com ele na criação e o torna o seu representante na terra. E aí eu selecionei 2 momentos muito significativos na história bíblica. O primeiro está lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 9. Depois você pode conferir, eu não vou ler esses textos, mas é quando Deus faz aliança com Noé. Você vai lembrar desse texto. E chama a atenção, irmãos, nesse texto, se eu não me engano, no capítulo 7, vamos ler esse, abre junto comigo, por favor, Gênesis 7:1. Então o Senhor disse a Noé, olha só, entre na arca, você e toda a sua família. Presta atenção agora, na expressão, no fato que o autor de Gênesis coloca agora. Você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nessa geração. Quando nós lemos essa narrativa, nós paramos para pensar talvez o seguinte: por que Deus, de toda aquela geração, Deus faz alianças com Noé e sua família? O texto responde. No capítulo 6 de Gênesis, você vai ver que a perversidade desse ser humano afastado, separado de Deus, ela foi aumentando. E ela foi aumentando em grau, em gênero, a ponto, irmãos, do próprio Deus decidir exterminar, eliminar o homem da face da terra. E é nesse momento, então, que Deus chama Noé e faz com ele uma aliança. E eu vou ser sincero, toda vez que eu leio esse texto, eu fico impressionado. E o que me impressiona é que naquela geração, nós não temos número de pessoas, de população, de homens e mulheres, crianças que habitavam aquele tempo. Mas a Bíblia diz que naquela geração só havia um homem justo, considerado justo diante de Deus. Esse homem é Noé. E vale lembrar para vocês, para nós aqui, que esse princípio de justiça, ele não estava ligado somente às questões morais, aquilo que é certo, aquilo que é errado, e o ser humano, sabendo o que é certo e o que é errado, ele escolhe o que fazer, ele escolhe as suas decisões e os seus comportamentos morais de fazer aquilo que é certo, principalmente aos olhos de Deus, diante de Deus e dos homens. Não se tratava só disso, se tratava principalmente de quem andava com Deus. E isso me chama muita atenção, irmãos, porque olha só, de uma geração toda, só Noé foi considerado justo. E o texto diz, por quê? Porque ele andava com Deus. E aí segue a narrativa, eu não vou entrar nos detalhes. Deus faz aliança, fala Noé, constrói a arca, entra dentro dela com sua família, leva um casal de cada animal, porque eu vou exterminar da face da terra os seres humanos. E eu me arrependo de tê-lo criado. E o segundo momento significativo na história bíblica é o chamado pessoal de um homem chamado Abraão. Não tem como esquecer disso, né? Gênesis capítulo 12. E esse chamado pessoal se evidencia primeiramente numa ordem. Olha só, saia da sua terra. No estudo bíblico sexta-feira foi muito legal, irmãos, porque nós trabalhamos esse texto.
Lembra-me, Ti? Algumas, tenho certeza que se eu fizer pergunta, você vai responder certinho, você e o Davi. Foi muito legal, porque nós entramos nesse texto. E uma das coisas, irmãos, deixa eu ler primeira ordem: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão tinha 75 anos de idade, quando ele recebe esse chamado pessoal de Deus. E é muito interessante, porque logo depois da ordem vem uma promessa. E quando você olha com atenção para o texto, você vai ver que o chamado de Abraão, pessoal de Abraão, estava ligado ao propósito. De quem? De Deus. O propósito não tinha a ver com Abraão, mas tinha a ver com Deus. E é muito interessante como Deus escolhe, como Deus determina agir na história. Através de um homem, ele começa então a formar toda uma nação. E é muito legal olhar para a história e transplantar a história para os nossos dias hoje, porque nós vemos que esse povo que foi formado a partir de Abraão, ele está vivo até hoje. É a nação de Israel, uma nação que persiste, uma nação que permanece, irmãos, ao longo da história. E pastor, por que isso é impressionante para você? É impressionante, irmãos, porque ao longo da história bíblica, incluindo hoje, os nossos dias atuais, o povo de Israel é um povo que vive em guerras. Foi um povo que se misturou, que participou de exílios, foi enviado para cativeiro. Um povo que se misturou com outras nações, mas sempre foi o povo escolhido de Deus. E Deus então chama Abraão, e é muito interessante, eu não vou entrar nos detalhes, senão eu vou me prolongar aqui. Mas Abraão, naquele contexto cultural, na Mesopotâmia antiga, que foi o berço das civilizações, era um hábito, era cultural adorar outros deuses. E a família de Abraão, o pai dele, Terá, e a sua família, era uma família idólatra, que adoravam outros deuses. E o que Deus faz? Deus chama Abraão dessa família idólatra. E uma das coisas que eu comentei no estudo bíblico na sexta, é que muitas vezes, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque nós excluímos as pessoas por causa de uma fé diferente da nossa. E eu não estou dizendo com isso, entenda, que nós somos coniventes, que nós concordamos com idolatria. Não é isso. Porque Deus reprova a idolatria, mas Ele ama a pessoa que é idólatra. Deus tem um propósito de libertação, de redenção na vida dessas pessoas. E Ele então chama Abraão, e esse chamado pessoal se evidencia primeiro numa ordem: sai da sua terra, sai do meio desse povo, que são os seus parentes, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E a partir disso nós vemos lá nas narrativas bíblicas, Deus começa a formar uma nação, através de um homem chamado Abraão. E depois vem a promessa, olha que coisa linda, Gênesis 12, 1-3. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, olha só que coisa, por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. E é impressionante, irmãos, parar um pouco para pensar que essa bênção que Deus determinou sobre Abraão, ela está sobre a sua vida e sobre a minha vida hoje. Amém? Você crê nisso? Ela
ela não está, irmãos, restrita ao povo de Israel. Certamente foi delegada sobre eles. Mas essa bênção, pelo compromisso, pela fé e pelo compromisso, pela realidade da nova aliança, ela está sobre a sua casa, sobre a minha família e sobre a sua família. Glória a Deus. E o advento, o que é? Ele marca, essa palavra advento consolida a chegada do Filho unigênito de Deus ao mundo. Esse é o motivo da celebração cristã nesses dias, especialmente no dia 25 de dezembro, na ceia do dia 24 para o dia 25, quando nós comemoramos o advento, ou seja, a chegada do Filho de Deus ao mundo. E quem expressou isso com muita maestria, quem expressou essa chegada com muita maestria aos seus ouvintes, anunciando essa chegada em forma de um testemunho poderoso, foi o apóstolo João. Eu quero ler esse versículo junto com vocês. Vamos lá? Fica de pé aí no seu lugar, junto comigo. Por favor, vamos ler esse texto. João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Vamos lá. E viveu entre nós. Vimos glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, por favor. Esse texto, irmãos, que marca o prólogo, a abertura do Evangelho de João, é fantástico. Porque ele traz à tona aos seus ouvintes daquele tempo essa maravilhosa, essa extraordinário acontecimento na história do mundo, na história do ser humano. Deus enviou o seu Filho. E é muito interessante analisar esse texto, e dentre o que nos chama a atenção, eu destacaria essa palavra, tornou-se carne. Quando eu leio esse versículo, irmãos, eu fico pensando, puxa, João podia ter colocado, tornou-se homem, tornou-se ser humano, mas qual é a palavra que ele escolhe? Tornou-se carne. O que ele está querendo dizer? O que você enxerga? O que ele mostra? Qual é a realidade que ele lança aos nossos corações? Olha, esse Deus, esse Filho unigênito do Pai, ele se tornou, ele entrou na sua história. Ele entrou na história dos seres humanos. E aquilo, irmãos, isso é impressionante, aquilo que era corriqueiro, aquilo que fazia parte da realidade humana, se tornou parte da realidade de quem? De Jesus. Ele sentiu as nossas dores, ele sentiu os nossos sofrimentos, ele viu com os próprios olhos, ele contemplou com os próprios olhos a falência humana, o sofrimento humano. E aí ele segue, ele viveu entre nós. A palavra viveu é a palavra tabernaculou, ou seja, ele habitou entre nós. E qual foi o estilo de vida que Jesus apresentou ao entrar na nossa história? Cheio de graça e de verdade. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Já o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele descreveu esse momento, próximo por favor, Guilherme. Ele descreveu esse momento utilizando a expressão a plenitude do tempo. O tempo foi considerado pleno, ou continua e é considerado pleno. Aliás, o tempo é o único recurso, irmãos, que nós não recuperamos.
Você já parou para pensar nisso? Quando você perde tempo, não tem como. Por exemplo, esse exato dia, essa exata hora que nós estamos aqui juntos, reunidos como igreja, ouvindo a palavra do Senhor, esse tempo não se recupera. É por isso que daí nós aprendemos a partir desse princípio que nós não podemos perder tempo. Principalmente quando esse tempo está relacionado com Deus, quando esse tempo está relacionado da sua presença, do seu contato, do seu relacionamento com Deus, nós não podemos desperdiçar. E o tempo, o apóstolo Paulo considera pleno, e é considerado pleno em todos os sentidos, quando o próprio Deus veio habitar entre nós. Eu fico pensando quando eu leio esse trecho da carta aos Gálatas, por que Paulo escolheu justamente essa expressão plenitude? Para mostrar, irmãos, que o tempo só se torna pleno quando Deus está conosco, quando Deus habita entre nós. Porque sem a presença dele não faz sentido existir. Aliás, nós nem existiríamos. O que ele está dizendo, em outras palavras, é que a vida e a vocação humana só tem sentido quando está intimamente ligada ao Criador. E para explorar um pouco mais com detalhes esse acontecimento extraordinário que revolucionou a história da humanidade, uma pergunta-chave é necessária. E eu quero continuar o desenvolvimento da mensagem a partir dessa questão. Por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Por que Jesus veio? A Bíblia nos mostra isso, que a raiz principal do problema foi o pecado. Tá certo? Cujo golpe mais fatal foi a ruptura, foi a separação entre Deus e o homem. Qual foi a consequência dessa separação? A morte espiritual. Gênesis 2, 16 e 17, Romanos 5. Esse texto de Romanos é chave, 5, 12 ao 17. A Bíblia nos ensina, ela aponta essa resposta com clareza e diz que por causa do pecado, Deus precisou enviar o seu Filho ao mundo. Por causa do pecado, irmãos, Jesus precisou entrar na história dos homens. E quando nós vamos estudando com mais vontade, com mais determinação as Escrituras, nós vamos enxergando que Ele fez mais do que isso. Ele não só precisou entrar na nossa história, mas como Ele também precisou reviver a história. História que teve início com Adão, lembra? E qual foi o resultado dessa história que se iniciou com Adão? Foi derrota? Foi fracasso ou foi vitória? Ou foi sucesso? Foi fracasso. E por isso Jesus então entra na história, ele revive essa história de uma maneira inclusive bem dolorosa, do ponto de vista humano. Eu vou listar alguns pontos para vocês, que me chamou a atenção no estudo bíblico. Dolorosa do ponto de vista humano, porque do ponto de vista divino, nós sabemos, irmãos, que o envio do seu Filho fazia parte do seu projeto de redenção. Mas olha só alguns pontos que marcam, ou que marcaram,
a vida de Jesus entre nós. Primeiro, ele foi rejeitado pelos seus compatriotas. João 1, 10 e 11 está escrito lá: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Impressionante como o texto de João, como a Bíblia, ela fala de maneira impressionante aos nossos dias. É ou não é? Quando nós olhamos para a nossa realidade, irmãos, olha para a realidade do século 21. O que os homens estão amando mais? Será que é Deus? O que os homens amam mais? Será que é a verdade das Escrituras? Mas o texto diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E aí o verso 11 é a chave: veio para os que eram seus, fazendo referência ao povo judeu, ao povo de Israel. Mas os seus não o receberam. Quer ver outro momento doloroso da presença do Filho de Deus na terra? Ele foi traído. Ele foi negado e abandonado pelos seus próprios discípulos. Irmãos, não se compara a minha experiência, jamais, não é isso que eu quero reportar para vocês, mas eu já fui. Eu não sei quantos de vocês foram traídos ao longo da sua caminhada, seja ela dentro da igreja ou fora da igreja. Mas se tem uma coisa que nos machuca profundamente, que machuca a nossa alma, é a traição. E o texto diz, Mateus 26, 56, Lucas 22, 47, 48, Lucas 22, 54 ao 60, que os seus próprios discípulos o traiu, negaram. E no momento que Jesus mais precisou, esse texto me deixa muito tocado. Todos o abandonaram. Olha como foi, irmãos, a presença do Filho de Deus entre nós. Quer ver outro momento doloroso? Ele foi preso, julgado num tribunal humano. Olha que coisa. O próprio Deus, preso, julgado num tribunal humano, ridicularizado diante dos líderes religiosos daquela época e condenado à morte, e morte por crucificação. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 23, verso 21, se eu não me engano, está escrito que todo aquele que morrer pendurado no madeiro será considerado maldito por Deus. Jesus foi preso, julgado num tribunal humano, ridicularizado diante dos líderes religiosos da sua época e condenado à morte, e morte por crucificação. O que eu quero dizer com tudo isso? Montando um cenário para ler um texto que é chave. Esse texto nós vamos ler juntos. Que a presença do Filho de Deus, a trajetória do Filho de Deus na terra foi marcado por sofrimento e dor. E quando eu olho, irmãos, certamente vocês perceberam, eu estou citando, estou pincelando alguns textos que retratam essa realidade. Mas quando eu olho para essa realidade me ensina profundamente um princípio, uma coisa que a gente não poderia esquecer jamais. O que é, pastor? É que se o Filho de Deus sofreu, o sofrimento faz parte da vida humana. E se nós, irmãos, tentarmos viver um evangelho triunfalista, muitas vezes nós vemos isso acontecer nos nossos dias.
Se nós tentarmos excluir da trajetória cristã o sofrimento, nós estamos negando a própria Escritura, que nos mostra que a realidade humana não é um mar de rosas, que nos mostra, irmãos, que não existe um evangelho triunfalista. É só vitória. Às vezes eu converso com algumas pessoas, fico pensando, meu Deus, um dia eu quero ser como essas pessoas. E aí, irmão, só vitória, pastor, só bênção. E aí eu olho para a minha vida e penso, puxa, será eu passando uns bocados aí? Passando umas lutas. Tem vitória, mas tem luta, irmãos. Tem vitória, mas tem sofrimento. E por que o sofrimento, você já parou para pensar nisso? Ele é importante para o ser humano, porque quando nós sofremos, nós buscamos um sentido da vida. Pate que eu diga, né? Quando nós sofremos por qualquer circunstância, seja enfermidade física, sejam problemas familiares, relacionais, enfim, nós buscamos um sentido para a vida. E aí, quando nós buscamos o sentido para a vida, nós lembramos de quem? É isso aí mesmo. Existe um Deus que habita no seu trono no céu, mas que habita no meu sofrimento junto comigo. Existe um Deus, Ele está no seu trono no céu, Ele governa o universo, Ele sustenta o universo, inclusive a nossa vida, a criação por sua palavra poderosa, mas esse Deus também habita comigo, nos meus sofrimentos, nas minhas batalhas, nas minhas lutas, nas minhas angústias. E um texto, irmãos, que para mim fecha com chave de ouro tudo isso que eu estou falando, fundamenta com muita propriedade. Eu quero ler junto com vocês. Abre comigo, profeta Isaías, lá no capítulo 53. Isaías 53, a partir do verso 3 em diante. Eu não sei que momento eu vou parar, mas eu vou lendo. Acompanhe comigo. Isaías 53, 3 ao diante. Na NVI foi registrado assim: foi desprezado. Presta atenção. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo, olha lá, Ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes?
Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência e não houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Verso 11. Depois do seu sofrimento, depois do sofrimento da sua alma, ele verá luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Dois momentos que marcam essa profecia messiânica de Isaías. O primeiro é quando a iniquidade de todos, de toda a raça humana, cai sobre Jesus. Onde ele está? Na cruz. Você lembra o que ele bradou naquele momento? Deus meu, por que me abandonaste? E o segundo está lá no verso 12. Na cruz pregado, Jesus intercede pelos seus algozes. Qual é o teor da sua oração? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E eu quero concluir, irmãos, destacando, voltando para o texto de Gálatas, destacando a abordagem feita pelo apóstolo Paulo sobre o propósito de Deus ao enviar o seu Filho. É muito interessante. Olha de novo Gálatas 4 ao 7. Lembrando que essa abordagem, ela fundamenta-se no argumento principal de Paulo, lembrando que possivelmente a carta aos Gálatas foi a primeira carta escrita por Paulo. E o argumento principal dele nessa carta diz respeito ao conflito com os judaizantes. O que estava acontecendo? Rapidamente no contexto. Os judaizantes, que faziam parte daquela comunidade de discípulos de Jesus, estavam tentando impor o legalismo religioso judaico aos crentes gentios que estavam se convertendo e entrando na igreja. Esse é basicamente o contexto. E eles diziam, Gálatas 1, 6 e 7, se vocês não forem circuncidados, vocês não serão salvos. E Paulo então define, eu acho isso muito forte na carta e necessário, ele define esse legalismo como um falso evangelho. E ele se refere às pessoas que estavam tentando propagar esse ensino como perturbadores. Olha só, querendo perverter o evangelho de Cristo. E ele faz uma declaração fortíssima. Olha só lá nos versículos 8 e 9. Esses versículos eu quero ler com vocês. Gálatas 4, 8 e 9. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder?
querem ser escravizados por eles outra vez? E aí ele segue o texto. E esse tipo de legalismo, irmãos, foi tão perigoso e continua sendo perigoso e ameaçador. Se você for ver o capítulo 2, a partir do versículo 11, eu não vou entrar aqui, nós vamos perceber que até Pedro e Barnabé foram influenciados por esse legalismo. E Paulo precisa repreender Pedro publicamente, na frente de todos. E aí Paulo continua defendendo sua tese principal. Lá no capítulo 2, verso 16, ele diz: não, nós não somos justificados pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus. Mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é fantástico. Olha lá o texto. A nossa condição espiritual diante de Deus é transformada. Olha lá, nós éramos escravos, agora nós somos livres. Nós éramos escravos, agora nós somos filhos. E aliás, segundo o texto aqui, olha lá, nós somos filhos adotados. Você sabia? Você é um filho adotivo. Nós somos filhos adotivos. E Deus nos adotou como filhos, o Deus Pai. E a autorização, a legalização dessa adoção se deu exclusivamente pela fé em Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. E o que significa isso? Muita coisa, muita coisa. Eu vou resumir com 2 pontos. Primeiro, agora nós somos propriedade de Deus. Amém? Você crê assim? Você crê nisso? Nós somos propriedade de Deus, irmãos. Nós somos posse de Deus. E é tão legal que, para marcar essa propriedade, se for comparar com imóvel, qualquer propriedade, nós temos como documento prova, uma escritura, não é? Prova que essa casa é sua. Eu apresento a escritura da casa diante das autoridades, devidamente assinada, registrada, que prova que aquele imóvel é meu. O que Deus fez para nos marcar como sua propriedade? Olha lá o texto. O que atesta a legitimidade da sua vida e da minha vida como propriedade de Deus? A presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é o selo. Efésios 1, 13, 14. Depois você pode ler na sua casa. Paulo vai escrever: olha, o Espírito Santo selou a sua vida. E agora você e eu, nós somos propriedade de Deus. Eu suspeito, irmãos, que eu e a igreja, muitas vezes, nós não nos damos conta dessa realidade. Por que, pastor, o senhor diz isso? Por uma série de coisas. Dentre elas, o que eu posso dizer aqui, irmãos, é que nós não damos conta, porque nós vivemos aquém da realidade, inclusive, principalmente espiritual, que agora nós temos como filhos de Deus. E aí ele fecha. Ei, Paulo, o que é a convicção de fé, irmãos? Como eu estou longe disso, mas como eu quero chegar lá, meu Deus. O que é uma convicção de quem você é em Cristo? Olha como que ele fecha: por sermos filhos, nós também somos herdeiros de Deus. E aqui dá outra mensagem, irmãos, porque nós paramos e pensamos: o que significa ser herdeiro de Deus? Quais são os frutos dessa herança?
E aí nós vamos olhar para as Escrituras e perceber que a nossa realidade em Cristo, ela é muito maior do que nós mesmos podemos imaginar e do que nós mesmos procuramos acessar e viver. Feche seus olhos por um instante. Eu gostaria que você orasse nesse momento. Talvez você não tenha mais a crise existencial de perguntar por que você existe. Talvez isso não seja questão que esteja ecoando no seu coração, e eu espero que não seja mesmo. Mas uma questão eu gostaria que você considerasse: quem é você em Cristo? Você é propriedade, selado pelo Espírito Santo e herdeiro de Deus em Cristo. O que isso significa para você? O que isso significa para nós, irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo nesse mundo? Quais são as consequências positivas disso na nossa vida? É uma questão que nós precisamos parar e pensar, especialmente avaliar à luz da Bíblia, e especialmente viver essa realidade no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu gostaria que você pensasse um pouco nisso, nesses minutos finais da mensagem, e gostaria que você orasse por isso. Se possível, que você respondesse essa questão: quem é você em Cristo? Senhor, por sua palavra eu sei, eu sou teu filho, mediante a fé em Jesus Cristo. Por sua palavra eu sei, eu tenho não só conhecimento, mas convicção de que eu sou propriedade do Senhor, selado com o teu Espírito Santo, Senhor. E além disso, eu sei que mediante a fé em Jesus Cristo, o Senhor me tornou herdeiro de tudo o que o Senhor conquistou. E certamente isso está muito, muito além de prosperidade financeira, muito além. É uma realidade eterna, irmãos. É uma realidade espiritual que nós, pela fé em Cristo, já podemos acessar hoje. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por tua palavra. Obrigado por aqueles que depois vão ter o privilégio de ouvir a sua palavra por meio dessa gravação que tem sido feita. Eu oro para que essas pessoas sejam tocadas pela tua presença. Oro para que a sua palavra ilumine o coração dessas pessoas. Eu oro para que a luz da sua palavra lance luz ao meu coração e ao coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. E ao lançar luz sobre os nossos corações, abra os nossos olhos para essa realidade sublime, fantástica, incomparável, extraordinária da nossa posição em Cristo. Nós somos filhos, nós somos livres. O apóstolo Paulo vai trabalhar essa liberdade na carta aos Gálatas. Nós somos livres para viver tudo aquilo que o Senhor projetou, planejou para nós. Eu quero acessar essa realidade, Senhor, especialmente no mundo espiritual. E oro para que a sua igreja também acesse este lugar, esta herança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos da equipe do louvor. Peço que você fique de pé no seu lugar. Nós estaremos entoando uma canção do Inário Hollins, Vencear.
E enquanto nós cantamos, aqueles que vão... Ok, obrigado. Aqueles que depois vão acompanhar a mensagem, um grande abraço no seu coração. Que Deus te abençoe.